A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo à última aula do nosso quarto trimestre de 2025. Falamos sobre personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Uma jornada de 3 meses por personagens sensacionais. Vou ler apenas os personagens que nós estudamos nesse trimestre: Jairo, Josué, Caleb, Raabe, Ruth, Ana, Davi, Abigail, Lázaro, Pedro, Cornélio, Dorcas, e hoje nós vamos estudar Paulo. A última aula, mas não menos importante, né? Porque quando se trata de personagem, cada aula é uma nova história, é um novo aprendizado. Então não se torna algo repetitivo quando a gente vem falando de personagem. Por quê? Porque cada aula é um personagem diferente. E hoje nós vamos aprender sobre o apóstolo Paulo. O que nós podemos ainda aprender? O que a gente não sabe? O que nós não sabemos sobre a vida do apóstolo Paulo? É isso aí que a gente vai ver agora, desfrutar um pouquinho sobre a perspectiva do pastor Valdir, que foi o comentarista dentro desses 3 meses que nós estivemos aqui. E nós vamos falar aqui sobre Paulo, comentar sobre a vida de Paulo, né? Vamos trazer aqui essa conclusão da nossa escola dominical do ano de 2025. Então, depois da vinheta, você vai comigo aprender um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Meus amados e queridos irmãos, quero já agradecer a você que faz parte dessa família, canal Bíblia para o Cotidiano, inscrito com o sino ativado, notificações. Eu sou muito grato por esta oportunidade que você me concede de poder ensinar e somar com aquilo que Deus tem me dado para transformar, ajudar, fazer você cumprir o seu ministério, certo? Muito, muito grato. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 28 de dezembro de 2025, lição de número 13. O título é Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. É desse jeito. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo não está nem falando, gente, aqui para os coríntios, né? Para propriamente dito, não é que eu sou reprovado em tudo. Em tudo. Não é tudo que me reprova, mas pode ser que alguma coisa eu não esteja bem, eu esteja falhando, eu não esteja nos princípios, no caminho, na vontade, no querer, né? Porque ele usa a palavra em alguma maneira, ou seja, não é em tudo, mas pode ter alguma coisa na minha, na sua, na nossa vida, como Paulo alerta, pode ser que tenha alguma coisa que nos reprove. Eita, que forte, mas necessário. Nossa verdade aplicada à convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Pois é, você tem convicção que foi Deus que te chamou? Aí, com essa convicção, você terá mais habilidade, certeza, confiança de dizer: eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde Ele quer me levar, eu sei para onde eu quero ir. Aliás, para onde Ele quer que eu vá. É desse jeito. Os objetivos de hoje são identificar a origem de Paulo. Nós já sabemos, nós vamos falar também, é importante, porque às vezes nem todo mundo que está aqui sabe, então a gente tem que repetir. Eu já disse,
Professor, as revistas de 3 em 3 anos volta com o assunto, o que é que você acha? Acho ótimo. Tem muita gente que não sabe nada sobre Paulo e vai ouvir pela primeira vez que vai ouvir aqui, então tem que falar mesmo. Tem que falar de novo, novamente. Bem redundante, tem. Eu sou a favor que de 3 em 3 anos volte todo o assunto, porque é para a gente não esquecer, certo? Então vamos falar sobre a origem de Paulo. Ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim. Não adianta começar bem, não adianta ficar na metade do caminho. Tem até um ditado aí, eu creio que seja por meio do futebol, do atletismo, da parte de esportiva. Nadou, nadou e morreu na praia. Não pode, de maneira nenhuma. Reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. Foi ousado e foi perseverante. A nossa leitura ela está espalhada em 3 cartas de Paulo. Aos Gálatas, capítulo 2, aos Gálatas, capítulo 6 e a 2 Timóteo, capítulo 4. Tá? Então você pega aí toda essa leitura e você faz, talvez não, vai estar na descrição do vídeo se você não tem a revista, que eu acho difícil você não ter, né? Vamos para o nosso texto de referência. Se encontra o primeiro que vamos ler, né? É Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só. Essa declaração de Paulo, ela me lembra a carta de João, o evangelho de João. E o discípulo amado, né? Paulo fala assim, ó, Cristo morreu por mim. Eu não sei se morreu por vocês, Gálatas, mas eu sei que ele morreu por mim. E por que Cristo morreu por mim? Paulo, uma pergunta, né, retórica. Porque ele me ama. Irmão, tá no texto aqui, ó. Paulo falou assim, ó, que Cristo morreu por ele, porque Cristo ama a ele. Por isso que a nossa verdade aplicada vai falar da convicção como é que é? Da conversão. Eu sei que Cristo me ama porque ele morreu por mim. Eita! Agora vamos lá para Gálatas capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Se tem um dos apóstolo, um dos discípulos, de tantos outros, irmão, tantos e tantos outros, Paulo é um daqueles que podem dizer, olha minhas costas, olha o meu rosto, olha minhas mãos, olha minhas pernas, olha o meu corpo. Literalmente, eu trago as marcas de Cristo por não negá-lo, por não dizer eu não conheço, eu nego, eu fico fingindo que sou, eu trago, eu apanhei. Sofri naufrágio, cadeias, quarentena, ou seja, açoite. Então, se tinha alguém que podia dizer assim, olha aqui, isso aqui foi porque eu não neguei. Eita, é forte. Agora vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. 3 versículos. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará. Olha só, gente. Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pergunta capciosa. Você ama a vinda de Jesus ou não? Ou você diz, ele vai vir aí, mas você não tem amor. Quando Paulo fala, eu amo, é com intensidade, é com paixão, certo? É isso. E no sugerido, se você sabe e canta os hinos da harpa na sua igreja, é o 94, 171, 371. Introdução. E antes de nós irmos para a nossa introdução, deixa eu mostrar aqui para vocês. Saiu agora quentinho no forno. Tá aqui, ó. Você consegue ler?
Eu vou deixar parado aqui para que você possa ler bem com calma. Se você não consegue ler, eu vou dizer para você o que está dizendo aqui. Devocional Café com o Filho. Ninguém vem a mim, perdão, é isso mesmo, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse devocional pertence, aí ó, ao canal Bíblia para o Cotidiano. Fiz, a Rose corrigiu e está aqui. Professor, quanto é? Olha, presta atenção, não está à venda. Ó, a contracapa. Que é isso, professor? Você criou um devocional e ele não está à venda? Não, ele não está à venda. Aí aqui tem um versículo completo, João 14,16. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É desse jeito. Segue a gente no Instagram, gente. RT Papéis. RT Papéis. Está aqui, ó. Então, 1º de janeiro, nós vamos usar agora esse devocional. E não se preocupe que não é merchan, não estou mandando você comprar, não estou fazendo propaganda para você comprar, estou fazendo propaganda para que você venha tomar café todos os dias com o filho. Você já tomou muito café com Deus Pai, né? Agora você vai tomar café com o filho, porque ninguém vai ver o Pai se não for pelo filho. Certo? Tá aqui. 1º de janeiro, nós vamos vir fazendo o nosso devocional. Pertence, mais uma vez, não está à venda. Professor, se eu quiser comprar, se você quiser pagar R$500, eu te mando para qualquer lugar do Brasil. E eu ainda digo para você, frete grátis. Se você quiser pagar R$500 nele, eu mando e o frete ainda é grátis para você. Do contrário, ele não está à venda. Professor, irmão, porque às vezes a gente fica só pensando... Existem pessoas que acham que a gente pensa só em dinheiro. Fez para vender. Olha lá, o devocional da Rose. Está lá, é outra coisa. Eu fiz as cartas de Paulo. Está aqui atrás. É outra coisa. Mas esse aqui não. Eu decidi não vender. Agora, se você quiser comprar por R$500, eu te mando. E digo para você, o frete é grátis. Nossa, professor, é caro. Por isso que eu disse que não está à venda. Agora, se você quer abençoar o canal Bíblia para o Cotidiano, financeiramente... Pode estar aqui, ó, Bíblia para o Cotidiano, @gmail.com. Aí você abençoa, porque você vai ter um devocional todos os dias, o ano todo de janeiro, tá bom? Perdão, o dia todo de 2026, tá bom? Guarda no coração e se quiser abençoar, porque está sendo abençoado, é o canal, o Pix do canal é fácil. Só o B, né? B para o cotidiano, @gmail.com. Certo? Ficou aí a capa? Eu gostei, ficou lindão. E nós vamos fazer ele o ano todo. Lembrando para você que o ano que vem, essa é a nossa primeira revista do primeiro trimestre de 2026. Vamos falar sobre discipulado, os discípulos de Cristo. Eu já li para você o matéria, as lições que estarão aqui. Não vou repetir a leitura, mas eu estou relembrando para você, para que você se atente, que vamos falar de um assunto muito importante, que é discipulado. Dito tudo isso, vamos para a nossa última aula, com a introdução sobre a vida do apóstolo Paulo. Nossa introdução. Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus. Passou de perseguidor de cristãos a perseguidor por causa de Cristo, levando sua missão nesta terra até o fim. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar nossa fé. Depois que Paulo se converteu, nunca mais voltou atrás no que fazia, mas se manteve firme, né? Firmes tem que se manter, eu e você. É a história de Paulo. Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Deixou 13 cartas que são escritas, doutrinárias, edificantes
e consoladoras para a igreja. Ele as escreveu em liberdade, mas também na prisão. Como missionário, enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado. É um dos personagens bíblicos mais conhecidos por cristãos e não cristãos. Isso é verdade. Paulo, se você perguntar sobre Dorcas, que foi a última aula, se perguntar sobre Cornélio, que foi a antepenúltima, talvez muita gente nem conheça, até mesmo crente, nem sabe a história de Cornélio e a história de Dorcas, mas se você perguntar de Paulo, até o não crente sabe, é bem verdade. 1.1. O nascimento, nome e família. Embora fosse cidadão romano, isso mesmo, natural de Tarso, da Cilícia, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei de posição importante no Sinédrio. Pois é, esse Gamaliel foi nada mais, nada menos que calou o alvoroço das pessoas querendo perseguir a igreja logo no início. Ele diz bem assim, olha, na verdade, perseguir Cristo, Jesus ainda estava vivo. Quando Gamaliel começa, perdão, estava não, aqui já era a igreja em si, aqui já era a igreja em si. Quando Gamaliel chega e fala assim, meus irmãos, bora parar com isso. Porque se esses homens forem de Deus, nós estamos perseguindo o próprio Deus. E se não forem, eles vão passar. Você não lembra que vieram outros dizendo que era o Cristo, que era o escolhido, que era o esperado? E não foi. Gamaliel resolveu esse conflito, gente. Né? Depois não se deu mais conta, mas no início ele aplacou a ira do povo contra a igreja. Esse é o Gamaliel. Embora tivesse um nome romano de Saulo, mais tarde passou a se chamar Paulo, possivelmente depois da conversão e do batismo. E aqui é algo que precisa ser dito porque eu não sei quem está me ouvindo. Não é que Deus mudou o nome de Paulo, melhor, não é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo era o nome dele hebraico, né? E Saulo o nome romano. Então ele tinha dois nomes. Por exemplo, eu não sei como que seria o meu nome, Anthony. Talvez, não sei. Então, pela pronúncia, eu teria dois nomes. Aqui não teve mudança de nome. A mudança de nome que nós conhecemos, literalmente, é o nome de Abraão, que na verdade era Abrão, para Abraão. Aí sim, é mudança de nome. De Jacó para Israel. Aí é mudança de nome. Como é o nome dele? De Josué. Fugiu o nome de Josué agora, que não é Josué. A gente falou sobre ele, gente. Como é o nome dele? É que se eu for lá, a gente vai... Talvez eu perca... A gente não é que perca tempo, né? A gente vai se atentar, mas fugiu o nome dele agora, gente? Oséias, lembrei. Então aí é mudança de nome. Moisés quis mudar o nome de Oséias para Josué. Mas no caso de Paulo, não. Paulo não mudou de nome. Paulo tinha dois nomes. Seria nome composto. Podemos colocar assim, para ficar mais fácil de entendimento? Por exemplo, o meu nome é dois nomes próprios. Tony Rodrigo. Então, é nome composto. Com dois nomes próprios, né? Em vez de ser sobrenome, o meu nome é Tony e muita gente acha que é Antônio. Não. Meu nome é Tony mesmo. Tony não é apelido, é nome. T-O-N-Y, registrado em cartório. E o meu segundo nome é Rodrigo. Então seria algumas pessoas me chamarem de Rodrigo, outras me chamarem de Tony e daria o mesmo. Por exemplo, o Rosil, o meu filho, Rosil. Muita gente chama ele de Neto, porque ele é Rosil Neto. Muita gente chama ele de Neto, muita gente chama ele de Rosil. Deus mudou o nome dele? Não, ele tem dois nomes, tá bom? É que tem gente que não vai ensinar do jeito errado, né? Mas você está na escola dominical, então eu tenho que te falar. Paulo não mudou, Saulo não mudou de nome. Ele tinha dois nomes, nome composto, para ficar
fácil de entender. 1.2, um vaso escolhido. E ser vaso escolhido às vezes dá ruim porque o vaso, e quando a gente usa esse termo, vaso escolhido, gente, guarda isso aí. Quando eu falo que dá ruim, por quê? Foi o próprio Paulo que disse? Foi o próprio Paulo que disse. Acaso o vaso pode dizer para o oleiro, não me faz assim? Pode? Não. E aí a gente encontra a história famosa de Jeremias, onde o oleiro molda o vaso conforme a sua vontade. Então, quando fala bem assim o termo, que Paulo é um vaso escolhido, é muito mais do que uma colocação de um vaso frágil. É dizendo que ele já não faz mais a vontade dele. Porque quem decide o que vai fazer com o vaso é o dono do vaso. Você pode comprar um vaso e usar ele para colocar uma bela de uma planta. Mas você também pode comprar um vaso e decidir, não se ofenda com a minha colocação, não se ofenda, e decidir fazer daquele vaso um urinol. Sabe o que antigamente nas casas das nossas avós tinha o chamado pinico? Pronto, não precisa entrar em detalhe. Então você pode comprar um vaso de R$1 milhão e decidir que ele vai servir de penico. Ou você pode pegar esse vaso e colocar em cima da sua mesa para chamar a atenção de tão beleza que ela é. Mas quem que decide aonde vai colocar o vaso? Essa é a expressão que eu quero que você memorize. Quem decide o que vai fazer com o vaso? É o vaso? Não. Quem decide é o dono do vaso. Então, quando a gente fala assim, que Paulo foi um vaso escolhido, é Deus dizendo, ele é meu, eu faço dele o que eu quero, coloco ele aonde eu quero, do jeito que eu quero. E que se ele temar, eu quebro. E colo tudo de novo, mas o vaso é meu. Eita. Volta para a aula aqui. É desse jeito. Vamos lá. Numa visão, o Senhor Jesus chamou o discípulo Ananias e manda que ele vá encontrar um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias logo temeu, pois tinha ouvido que aquele homem fazia muito mal aos santos de Jerusalém. Já volto em Ananias. Porém, o Senhor lhe disse, ele é para mim um vaso escolhido. Ananias foi ter com Saulo. Irmão, eu amo a humanidade da Bíblia. Que é isso, professor? Sim, eu amo a humanidade da Bíblia. Porque quem manda Ananias ir é o soberano, é o eterno, o poderoso. E Ananias disse para ele assim, tu sabe quem é esse homem? Olha a humanidade de Ananias na Bíblia, gente. O senhor sabe, por acaso, quem é esse homem aí que você está mandando eu ir falar com ele? Eu vou lhe dizer quem é esse homem. Esse homem tem assolado a igreja de Cristo lá em Jerusalém. E ele está vindo aqui para prender, para maltratar e, se preciso for, até matar. Mas ele vem aqui com sangue nos olhos. O senhor sabe quem é esse homem? Lê o texto, gente. Lê o texto. E Deus diz, é a frase célebre, né, que nós lemos aqui em Atos 9,15. Ananias, eu sei quem ele é. E ele é vaso escolhido, Ananias. É vaso escolhido. E duro para ele será recalcitar contra o aguilhão. Eita! Por isso que eu amo a humanidade da Bíblia, gente. Então, veja a humanidade de um homem que Deus podia contar com ele, que Deus sabia quem era ele, mas na hora que Deus mandou ele, ele pergunta para Deus, tu sabe quem ele é, Deus? E quando Deus acalma o coração de Ananias, Ananias vai. Sabe o que eu aprendo com Ananias nesse princípio aqui? Tem muita gente querendo ser super crente. Eu me jogo, eu pulo, sem nem perguntar, olhar para a sua humanidade. E Deus não repreendeu Ananias pela humanidade dele. Então seja mais humano, irmão. Tá? Como fala meu pastor Eli, porque o nosso amigo Gilmar, ele gostava de pular na igreja, né? Gostava de rodar no manto, no pré, né? Naquele mistério. E às vezes algumas pessoas queriam poldar o Gilmar. Ele disse, ele tem que girar mesmo, ele está na carne. Não, está na carne, quem está pulando não é o espírito, não é a carne dele mesmo. Então, observemos que a Bíblia, ela tem pessoas verdadeiras que temem, mesmo ouvindo a voz de Deus. Recebe aí. 1.3. Paulo, de perseguidor
perseguido. No caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Detalhe, Paulo não sabia quem estava falando com ele e Paulo não estava perseguindo quem falou com ele. Mas aí tem um mistério misterioso que dá uma cacetada com aqueles descrentes, ou melhor, desigrejados, que querem porque querem dizer que não precisa da igreja. Aí Jesus dá uma cacetada nesse desigrejado. Não é nem Paulo, é no desigrejado. Paulo, melhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele pergunta, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou o Cristo, dono da igreja, o noivo da igreja. Mas eu não estou te perseguindo, tá? Porque a igreja é minha, a noiva é minha. E se você machuca a noiva, perturba a noiva, incomoda a noiva, você me incomoda. Volta para a Bíblia, para a lição, professor. Pois é desse jeito. Como membro do concílio do Sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos. E aí a gente já volta nessa discussão, não vou discutir com você isso aí, vou te ensinar o parecer que eu acredito, tá? Vamos lá. Além de persegui-los, inclusive consentiu na morte de Estevão. Porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. E aí tem que jogar para Romanos, capítulo de número 1, lá para o verso de número 30. Não apenas os que consentem, não apenas os que fazem, os que matam, os que atiram a pedra, mas é o mesmo peso com aquele que manda. Eu nunca dei um tiro em ninguém, mas mandei dar um tiro. Bíblia, Davi matou Urias? Qual é a resposta óbvia? Não. Davi não puxou da espada. Davi não deu uma flechada. Davi não lançou uma lança em Urias. Não. É lógico que não. Mas a morte de Urias caiu na mão de quem? De Davi. Por quê? Disse, deixa ele morrer. Deixa ele só. Na hora do calor da batalha, se afasta e deixa ele morrer. O sangue ficou na mão de quem? De Davi. Então, logo, na mão de Paulo tinha muito sangue. Mas muito, irmão. Com força. Tinha muito sangue. E Paulo sabia disso. Porque a Bíblia diz, não só os que fazem, mas os que consentem em fazer. E diga de passagem, que eles só faziam porque Paulo mandava. Porque Paulo estava com carta. Então, quando Paulo saía de Jerusalém e estava indo a Damasco, se ele entra em Damasco com a carta, Ananias seria morto. Ele diz, busca esse velhote aí, esse velhinho, como diz o pastor Eli, busca esse velhinho aí e mata ele. Sangue na mão de Paulo. Quer isso, professor? Pois é, tem gente que quer embelezar o negócio que não tem beleza. É isso, irmão. Certo? Sem nem mais, nem menos. Sobre o espinho na carne. Uma breve explicação sobre o espinho na carne. Eu não vou lembrar quem, de verdade. Eu sou uma pessoa que eu aprendi muito a dar honra a quem tem honra, a citar quem eu ouvi. Mas às vezes eu esqueço de anotar para poder passar, mas não sou eu que estou dizendo. Foi alguém que disse e eu gostei do que ele disse. Sobre o espinho da carne. Eu não vou errar se eu falar quem foi, gente, de verdade. Mas a pessoa dizia bem assim, eu acredito que o espinho na carne de Paulo era a acusação das pessoas do qual Paulo ia falar do Evangelho, ia falar da graça, ia falar do amor. Imagina você, imagina eu, Tony Pinho, eu, a Rose e o Rosil, como você conhece, a minha família. Imagina Paulo mandando vir com carta para matar eu e a Rose. O Rosil, de alguma maneira, escapa. Pensa nisso. E depois de algum tempo, Paulo se converte. E depois de algum tempo, Paulo encontra o Rosil e diz, eu quero falar do amor. Eu quero falar da graça.
mudança. Eu quero falar da transformação. E Rosil olhar para ele e olhar assim, como é que é a história? Você mandou matar o meu pai? Você matou a minha mãe e agora tu quer falar de amor para mim? Ó, olha aqui, se você está só ouvindo, ó aqui, ó, Satanás me esbofeteia, aqui ó. Já imaginou? Você, pregador do evangelho, alguém dizendo na sua cara, como que eu vou aceitar esse Jesus se você matou o meu pai? Se você matou a minha mãe? Se você matou o meu filho? Do outro lado, eu achei sensacional. Não estou dizendo que é, mas para mim é a maior coerência, porque não tem nada pior do que as pessoas lançarem no seu rosto a dor que ela sente. Eu pergunto, Paulo se converteu? Se converteu. A conversão de Paulo foi legítima? Foi legítima. Mas eu te pergunto, e a dor do Rosil sem os pais dele? E a minha dor sem a minha esposa, porque foi ele que matou a minha esposa? Que é isso, professor? Eu nunca pensei isso, mas não sou eu que digo. Eu apenas concordo. E para mim, é a mais plausível. É alguém, Paulo chegar para falar do amor de Cristo e alguém dizer para ele, de você não. Eu posso ouvir de outro, mas de você não. Irmão, é o adendo aí. O que é que você acha? Comente aí embaixo. Faz tempo que eu não peço para você comentar? Comente aí. O que é que você acha? Seria um espinho na carne? Toda vez que você fosse falar de Jesus, alguém dissesse para você, assassino, matou meu irmão, matou meu primo, matou meu avô. E aí? Será que esse espinho dói ou não? Comente aí. Ponto 2. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Vamos começar o ano com tudo. Paulo, um homem ousado e perseverante. Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Foi perseverante em tudo que fazia, em tudo que fez, né? Sem parar no meio do caminho. Como ele mesmo declarou, prosseguia para o alvo, porque ainda não tinha alcançado a perfeição almejada. Além disso, sua coragem ao confrontar erros como o caso de Pedro, né? Foi no concílio que chamou Pedro de duas caras. Chamou. Pedro, você é duas caras. O gentil está aqui, tu tá de boa com o gentil. Quando tu vê um judeu vindo, tu deixa o gentil e vai dizer, eu nem conheço. Tu é duas caras, Pedro. Foi, menino do céu, foi. Tem isso na Bíblia? Ah, professor, eu achei que só era na igreja agora. Sabe de nada, inocente. Tu não sabe, eu já falei passado que eu não sei como a espada não rolou no primeiro concílio em Atos capítulo 15, moço. Moxe, mas rapaz, tu tá achando o quê? Aonde tem gente tem problema, irmão. E sabe qual é o maior problema da igreja? É você. E sabe qual é o problema da igreja? Sou eu. Nós somos os maiores problemas da igreja. Por quê? Nós somos gente. Não gostei não. Não tem que gostar. É a realidade. O maior problema da igreja somos nós, que somos seres humanos. Pois é, Paulo disse para Pedro, tu é duas caras. Foi, menino. Brigou com Barnabé, gente. Barnabé era a única pessoa no mundo que Paulo não poderia brigar. Pergunta por quê? Eu respondo por quê. Porque quando ninguém queria Paulo, ninguém queria andar com Paulo, ninguém queria amizade com Paulo, ninguém olhava para Paulo, Barnabé disse, eu vou lá buscar ele. Eu vou lá pegar na mão dele. Eu vou lá ensinar esse menino. Foi Barnabé que saiu e foi lá buscar Paulo na Antioquia, passou a andar com Paulo, mostrar a Paulo o amor e a graça. No final das contas, Paulo ficou nervoso com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, porque João Marcos queria voltar. E penso eu, digo eu, não está na Bíblia, presta atenção. Presta atenção. Não está na Bíblia, mas penso, Barnabé deve ter jogado na cara de Paulo. Mais uma vez, não está na Bíblia, é eu parafraseando. Ah, Paulo, quando ninguém te quis,
quando tu era perseguidor, ninguém te queria. Eu saí lá de Jerusalém e vim para Antioquia para cuidar de tu. Agora tu já está crescido, tu sabe falar, tu sabe escrever, tu já se tornaste um homem. Aí tu quer desprezar um menino que está aprendendo? Então tu fica aí com quem tu quiser, que eu vou andar com esse menino aqui do mesmo jeito que eu andei contigo. Eita, professor, você acha que Barnabé falou isso? Acho, porque a Bíblia diz que eles tiveram uma briga, como é que é a palavra que a Bíblia diz? Eles tiveram desentendimento a ponto de não querer olhar um para a cara do outro. Professor, tem isso na igreja antiga? Tem. E foi sobre um homem que ajudou outro, viu? Foi sobre Barnabé que ajudou Paulo. Por isso, irmão, que lá no final da história, Paulo diz, manda João Marco. Manda João Marco, porque é útil para mim. Eu amadureci, eu vi que eu errei com ele e eu quero ele de volta aqui. Traz ele de volta para mim. Eu quero ver ele. Eu quero ver João Marco. Tá pensando o que, irmão? Tem gente achando que o evangelho, como diz, eu não sei por que diz, né? A vida do crente é um morango. É nada, irmão. Tem conflitos, combates e embates. Pois é. 2.1 sobrevivendo às lutas. E sofreu, hein? Mas também vou lhe falar. O que esse homem fez sofrer, irmão, ele pagou com juros e correções monetárias. Pagou, irmão. Mas como diz lá na minha terra, não sei se o pastor ele vai ver essa aula, ele sofreu mais do que sovaco de aleijado. Moço do céu. Se tem um homem que deu prejuízo para a igreja, mas também se tem um homem que na mesma proporção sofreu, ele se chama Paulinho. O Paulinho sofreu. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, açoites, naufrágios, rejeição. Apesar disso, ele permaneceu fiel, considerando seu sofrimento como participação no sofrimento de Cristo, dizendo, Cristo sofreu, por que eu não posso? Eita, é desse jeito. E hoje tem um povo que não quer sofrer. Cristo já sofreu por você, você não pode sofrer. Aí eu tenho uma contradição, porque a Bíblia de Jesus diz Jesus. No mundo tereis aflições. Eu fugi da escola, terminei meu colegial pelo Enseja. Para você ter ideia, terminei meu colegial pelo Enseja. É a prova do governo que é uma vez por ano. Enseja. E fiquei reprovado, viu, a primeira vez. Tive que fazer de novo, por causa daquela maldita matemática. Até hoje eu não sei para que serve seno, cosseno e tangente. Fiquei reprovado porque eu não tenho ideia o que era seno, cosseno e tangente. Não sei para quê. É igual o moço que tem um meme aí na internet. Matemática devia ser 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Agora é 2 mais 2 igual a x. E desculpa qual é o valor de x. Mas o que tem a ver a matemática com o português? Não entendi. Mas enfim. Mas está no plural. No mundo tereis aflições. E quem disse foi Cristo. Quem disse não foi Paulo. Quem disse não foi o Antigo Testamento. Não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos. Não, Nanina, não. Quem disse foi o próprio Jesus. E quem é você? Quem sou eu na fila do pão que não queremos passar por adversidade, por sofrimento, por dor, por perda? Quem somos nós? Se o nosso Cristo passou, é o que disse Paulo em Filipenses. Se com Cristo padeceu, por que nós não podemos padecer? Eita, professor, você está animado? Eu estou, irmão. Acabou a escola dominical, acabou o trimestre, acabou o ano, e glória gloriosa. Ele perseverou por seu amor a Cristo, comprometimento com o anúncio do Evangelho e cuidado com as igrejas. Pois é, ele foi uma vez e quis ir duas para ver como é que estava. E uma dessas, Corinto, diga de passagem, ele fundou a igreja. Quando foi voltar lá, disseram, quem é você? Mentira, você foi. Imagina o pastor Manuel Ferreira, que é o pastor presidente do nosso campo. Pastor Manuel Ferreira chegar aqui na Adebras, sede da Adebras, aqui em São Bernardo, e chegar lá, na ausência do bispo Samuel Ferreira, que é o seu filho,
o bispo Manuel chegar lá e alguém perguntar assim, quem é você? Ele diz, eu sou o Manuel Ferreira, o fundador do ministério, aliás, herdei de Paulo Leva Macalão. Você tem que saber a sua história, irmão, viu? No mínimo, você tem que saber a sua história, tá? Eu herdei de Paulo Leva Macalão, o Madureira. E alguém fala assim, me mostra a sua carteirinha. Cadê a sua carta? Quer isso, professor? Pois é. Imaginou? Bispo Samuel Ferreira chegar aqui na Adebrais e na hora de entrar alguém chegou, ó, Manuel Ferreira tá aí, Samuel Ferreira tá aí. Pede para ele, cadê a carteirinha dele de membro aí, pra gente ver? Quer isso, professor? Pois é, foi isso que fizeram com Paulo. Fizeram com Paulo. Aí Paulo fica nervoso, disse, minha carta? Vocês querem saber quem sou eu? Paulo ficou nervoso quando ele disse, me glorio fora de mim. Aí ele começa a debater, pá, moço do céu. Pensa, não ficou nervoso. Foi Paulo, ficou nervoso, ficou. Digo eu, com toda razão, certo? 2.2, vai falar do espinho na carne, mas eu já falei para você sobre o que eu acho sobre o espinho na carne, então eu vou só ler, porque para mim essa é a melhor definição de espinho na carne. Paulo implorou a Deus em 3 ocasiões diferentes para o 2.2, tá? Para você se achar na revista. Para ficar livre de o espinho na carne. O Senhor, todavia, não lhe atendeu, tendo apenas respondido ao apóstolo, a minha graça te basta. Aí eu vejo hoje pessoas dizendo, determine, janeiro profético está aí, ó. Janeiro profético, janeiro com Deus, janeiro não sei o que. Determine, vamos declarar benção, vamos declarar vitória. Aí Deus diz, não vou dar. Mas é o janeiro profético, eu não vou dar. Mas vamos profetizar que Deus vai... Deus falou, não vou dar não. Não vou conceder. Não vou abrir porta de emprego. Não vou. Não estou nesse negócio. Não estou nessa viagem. Não estou nessa decisão. Não vou curar. Vou matar. Mas eu estou no janeiro profético. O pastor disse que é só pedir e clamar que Deus vai dar. Deus, não dou, porque o seu pastor não manda em mim. Está na Bíblia, professor? Paulo, Tony, a minha graça te basta. Se você achar que ela não é suficiente, problema seu, Tony. Mas você se contente com a minha graça. Professor, mas tem janeiro com Deus. E já perguntaram para Deus? Se o que vão declarar nos 12 cultos para janeiro com Deus, Deus está de acordo? Já conversaram com Ele? Já oraram para Ele? Já ouviram a resposta dEle? Ou simplesmente planejaram, arquitetaram, montaram da sua cabeça, do seu coração, do seu desejo e vamos declarar para a igreja não recebe, aí o povo não sai abençoado, aí não tem porta de emprego, sabe de quem é a culpa? Sua, viu? Você falou de Deus? Não, o pastor vai culpar é você que não teve fé para receber, você que não teve fé para botar em ação, você que não se mexeu para que a bênção chegasse. A culpa ainda vai ser sua. Professor, você é contra janeiro com profeta, janeiro com Deus? Eu não. Pode me chamar para pregar em todos eles. Eu prego os 12 dias. Encarreado, como diz na minha terra. Mas essa história de eu determino é porque é janeiro profético? Eu pergunto, já perguntou para Deus? Porque Paulo perguntou. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira esse sofrimento da minha carne. Tira essa dor. E qual foi a resposta? Eis o meu servo, vaso escolhido, sofrendo pelo amor da igreja. Seja curado em nome do meu filho, Paulo. Se é possível isso, né? Então é só uma ênfase. Por que Deus não fez? Porque disse, Paulo, eu não te chamei para ser curado. Eu te chamei para pregar o evangelho. Seja andando, seja se arrastando, seja falando, fazendo gesto. Eu te chamei para fazer, faz. E aprenda a conviver com o meu não.
O crente de hoje, isso aqui vai dar um corte, hein? O crente de hoje precisa aprender a viver com o não de Deus. Parece que Deus não diz não para nada, irmão. Deus se tornou um velho caquético, caduco, com amnésia, com mal de Parkinson, com que Alzheimer é Deus. Deus hoje não dá não para mais nada. Você já prestou atenção? Você pode ir para live onde você quiser, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que é o antigo, né? É o X do antigo Twitter. Não tem ninguém pregando o não de Deus. Deus diz sim para tudo. Deus se tornou um banana. Vou falar que o canal é meu mesmo? Deus se tornou um pau mandado dos crentes. Qual foi a última vez que tu viu Deus repreendendo alguém? Dizendo, vou matar, vou fechar, vou ferir, não vou curar. Qual foi a última vez? Estão manipulando Deus. E Deus de braço cruzado dizendo, não estou nesse negócio. É por isso que está assim de gente, ó, desviada da igreja. Está assim de gente não querendo Deus. Porque só disseram para ele sim, 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 sim. E Deus dizendo não, não, não. E parece o profeta Isaías. Profeta Isaías, profeta Jeremias. E aí você pode pegar os profetas que você quiser. Que diziam, Jeremias dizendo guerra, guerra. E o povo dizendo paz, paz. Nós temos a arca, nós temos a presença. Deus não vai fazer. Jeremias vai, vai e vai. Cuidado com o janeiro profético. Profetize, declare. E você pergunta, e Deus? O que Deus disse? O que isso tem a ver, professor? Porque está aqui na lição. Deus disse não para Paulo. Deus disse não para Paulo. A minha graça te basta. 2.3. O dever cumprido, né? Missão dada, missão cumprida. O Bope deve ter pego a vida de Paulo para dizer: missão dada é missão cumprida. Vejamos. O ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus foi cumprido. Não negligenciado, nem deixado em segundo plano. Seus ensinamentos, seus exemplos foram baseados e observados. Uma vida que deveria ser imitada. Olha, sede meus imitadores. Quantos pastores podem dizer isso? Volta, tira o nome do pastor, perdão, pastores. Quantos crentes podem dizer isso? Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Quantos crentes? Esquece o nome do pastor, perdão, pastor, mais uma vez. Né? Paulo ainda exorta a igreja e faz a obra com zelo de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Aqui eu tenho uma observação, mesmo eu vou dar essa aula na minha igreja, porque não vai ter aula, porque o povo está de férias. Eu já disse isso, vou dizer agora e vou continuar dizendo enquanto o fôlego tiver. Esse texto, irmãos, é uma maior contradição com a nossa realidade. É como se a Bíblia estivesse errada. Sabe o René Kevitz, que diz que a Bíblia deveria ser atualizada? Isso aqui, ó, é um texto que deveria ser atualizado. Você ficou louco, professor? Eu gosto de suas aulas, eu gosto da sua simplicidade. Não, você vai me entender. O que eu quero dizer? Você vai me entender. Me dê o direito de me explicar da minha voz. Esse aqui é um texto que deveria ser alterado na Bíblia. Tá bom, eu estou lhe escutando. Diga. Quantas pessoas trabalham muito mais para suas empresas, para os seus empregos, do que para Cristo? Quantas pessoas saem debaixo de chuva, debaixo de sol, não chega atrasado, não falta, vai doente, mas vai. Agora, quantos crentes não sabemos nós, conhecemos nós? Se tiver calor, ele não vai porque está calor.
Se estiver chovendo, não vai porque está chovendo. Se estiver frio, não vai porque está frio. Se for o culto demorar 20 minutos, demorou demais. E outra coisa, o culto começa às 6, só chega às 6h20. Quantos você não sabe? Então, quando Paulo está dizendo, eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus, eu estou que fazer com zelo. Então, hoje, esse texto teria que ser mudado para quê? Faça para Deus como você faz para o seu patrão. Porque tá assim, ó, de gente dentro da igreja, dando o seu melhor para o seu patrão. Ah, mas é as minhas contas. Pois é. E que tu morrer, tu vai para onde com as tuas contas? Termina, pelo amor de Deus. Acaba essa aula, pelo amor de Deus. Põe aí. O senhor está mentindo, professor. Por isso que eu estou dizendo, preste atenção, não estou generalizando. Mas hoje, a maioria, estou falando de maioria, não estou falando todo, mas não estou falando de metade, estou falando da maioria, se dedica muito mais aos seus empregos, às suas empresas, ao seu local de trabalho, do que para a igreja. Muita gente, mas muita gente. Coloca aí, você está mentindo, professor. Na minha igreja não tem ninguém assim, não. Põe aí. Eu volto no trimestre que vem, eu volto falando o seu nome, dizendo que na sua igreja não tem ninguém que se dedique mais ao emprego do que à igreja. Põe aí. Eu desafio você, meu irmão. Eu desafio você. Tem muito mais gente na sua igreja dedicada aos trabalhos dele do que a igreja. Por isso que quando a Camila Barros, no ano passado, foi no comecinho desse ano, ele disse que você deveria negar uma hora extra para ir para a igreja. Muita gente sentou, ó. Sabe por que bateram nela? Porque a maioria diz para o chefe, se tiver hora extra no domingo eu vou. Hoje tem festividade? Não, eu vou fazer hora extra. Prefere trabalhar do que ir para a igreja. É por isso que não gostaram do que ela disse. Mas eu concordo com ela em número, gênero e grau. Essa frase aqui, Paulo hoje ia dizer, olhe, o jeito que você se dedica para o seu patrão, faça para Deus do mesmo jeito. Que Deus ficará muito satisfeito vendo a tua dedicação, como tu tem com o teu chefe, com a tua empresa, com o teu patrão. Ponto 3. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando um vídeo novo chegar para você, como o devocional Café com o Filho, porque ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Paulo terminou a carreira. Paulo é mais um exemplo do poder de Deus para transformar e usar vidas segundo os seus propósitos. As viagens missionárias, as epístolas e a perseverança diante do sofrimento moldaram a igreja primitiva e continua a nos inspirar hoje. Sua missão proclamar Cristo crucificado, uma mensagem que transcende culturas e une todos que crerem em Jesus. Qual foi a última vez que você viu uma mensagem de Cristo crucificado? Eu disse na minha aula na Escola Bíblica Dominical, o pastor Eli não estava lá. A irmã estava falando sobre o batismo, né, de Cornélio, sobre a aula de Cornélio, e uma irmã fez uma pergunta bem assim. Tony, uma pessoa que não é batizada, ela está salva? Eu disse, minha irmã, uma coisa é salvação, outra coisa é batismo. Eu disse, então, porque aqui nessa igreja, uma pessoa disse que se não fosse batizada, se a pessoa não fosse batizada, ela não teria salvação. Eu disse, olha, minha irmã, existe uma grande diferença. Uma coisa é você não poder, outra coisa é você não querer. Eu até usei, porque justamente naquela aula a gente tinha o quê? 5 candidatos ao batismo. E eu errei, viu? Eu vou dar um ajuste aqui. Eu falei que o pai do meu amigo Emerson tinha 70 anos. Não. 83.
83. 83. E a mais nova era a Liza, com 14. A discrepância. E eu falei, imagina esses 5... Foi 4 homens e uma menina, né? 4 rapazes e uma menina. Estão no carro, indo da nossa igreja para a sede onde é o tanque batismal. E no meio do caminho, sofre um acidente, morre os 5. Estão salvos ou não, minha irmã? Ela olhou para mim. Eu disse, me responda, minha irmã. Ela disse, meu irmão, porque me ensinaram errado. Eu disse isso, ensinaram errado para a senhora, mas a culpa sabe de quem é, minha irmã? Ela quem? Minha. Como professor que não instrua a senhora. A culpa é minha que quando eu tenho o poder do microfone, eu não instruo a igreja. Eu quero pegar e dizer, abre a mão e recebe. Deus hoje está te dando o livramento. Deus hoje está te dando a chave. Deus hoje está te dando o carro. Deus hoje já... Em vez de instruir o povo, ensinar o Cristo crucificado. Me perdoe, porque eu não lhe ensinei isso antes. Que é isso, professor? Você pediu perdão? Lógico. Lógico. Você está entendendo? Então, Paulo pregava o Cristo crucificado. Então, nós temos que pregar esse Cristo crucificado, porque foi a cruz que nos trouxe reconciliação. Nós só temos hoje reconciliação com Deus, porque Cristo foi crucificado. 3.1. Por que eu estou gritando, né, irmão? Cadê o pastor Eli? Um exemplo de vida. Paulo é uma referência de entrega ao chamado de Deus, pois se esforça para não ser reprovado. É verdade. Opa, aí uma revistinha rasgada numa capa. Misericórdia. Que somos limitados por nossa humanidade. Mas o serviço a Deus deve ser cumprido com excelência. Paulo terminou a carreira. Nós estamos na carreira. Amanhã outros estarão na carreira até que Jesus venha. Estamos todos nós em uma corrida, em uma maratona, que a linha de chegada é o céu. Tu já chegou no céu? Não, então continua correndo. Eita! 3.2. A gratidão e o amor pastoral. Olha, eu preferia colocar aqui assim, aí a opinião própria. Não está errado, pastor, que não estou criticando ele. Mas eu acho que faltou aqui um ponto de dizer assim, a ingratidão da igreja. Hoje, se tem um povo ingrato, se chama crente. Que é isso, pessoal? Você nos ofende? Não. Só se você for ingrato. Agora, se você disser para mim, eu já contei isso aqui, eu vou dizer de novo. É a última aula, estou derramando tudo. Eu moro aqui na avenida e aqui a gente tem uma sacada. Aqui, em cima, na verdade. Aqui é a casa da minha sogra, Sobrado, né? A minha sogra mora embaixo, eu moro em cima. Então lá em cima tem área de serviço. Aí eu não sou crente. Eu sou devoto de São Sebastião. E aí o Rosil passou na faculdade. Aí eu mando fazer uma faixa e coloco. Agradeço a bênção alcançada para a faculdade do meu filho e graças a São Sebastião. A gente coloca a faixa lá. O pessoal coloca a faixa lá. O crente... Hoje, irmão, nem para contar a bênção o crente conta mais. Eu te pergunto, irmão, qual foi a última vez que foi dado o microfone para alguém contar a bênção? Vem aqui, irmão, contar uma bênção. O último na minha igreja, eu falei deles domingo de novo, porque eu dirigi o culto de novo na minha igreja, né? Eu estou 3 domingos dirigindo o culto, irmão. Gente do céu. Pode me dar que eu dirijo. Irmão, eu já falei para vocês. Professor, é porque a sua igreja é pequena. Não. A minha igreja tem 15 homens de púlpito. A minha igreja tem 50 cooperadores, diáconos e diaconisa. A minha igreja tem 300 a 330 membros. E por que eu dei das 13, eu dei 9 aulas? Porque eu disse, eis-me aqui. Porque no último mês eu dirigi 3 cultos. Porque eu disse, eis-me aqui. Será que você é oferecido? E olha que dessa vez eu não me ofereci. Me ofereceram.
e eu sou igual a Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora a oportunidade que me é dada. Você entende? Qual foi a última vez eu dirigi no culto? E aí eu dei a oportunidade para o Felipe e para a Jaque. E eles contaram para a gente que Deus abriu o ventre da Jaque. E ontem eu dirigi no culto, eu trouxe isso à memória. Que se nós fôssemos dar o microfone para cada um da nossa igreja, teríamos bênção para ouvir. E uma delas era a Jaque, que ficou grávida. E aí, irmãos? Como é que está a nossa gratidão? Será que somos pessoas gratas? Pois é, precisamos. 3.2. Gratidão e amor pastoral. Paulo demonstrou amor pastoral ao chamar os crentes de meus filhos, mas os crentes não gostavam muito de Paulo, não. E investir na formação de líderes como Timóteo e Tito, esses gostavam de Paulo. Ele também expressou sua gratidão a Deus, sempre, né? Aos companheiros e colaboradores. Sim, tem uns irmãos que gostavam de Paulo, uns obreiros fiéis. Tinha os que abandonaram ele também, mas também tinha os fiéis. Tinha os fiéis. E aos seus filhos na fé, né? Por fim, declarou que cada um receberá seu galardão de acordo com as próprias obras, sendo todos nós cooperadores de Deus. Glória gloriosa. Sem comentário. Existem os maus, mas também tem a minoria que é ruim. Mas tem. Os bons, perdão. A minoria são boas e a maioria são ruins. 3.3. A certeza da vida eterna. Assunto. Esse aqui poderia ser um capítulo inteiro em vez de ser um ponto, professor Valdir. Vida eterna. Vida eterna. Quem que quer saber de vida eterna? A gente quer saber de janeiro profético, carro, casa, viagem, iate, jatinho, emprego, multinacional. A gente quer saber de vida eterna. Vida eterna. Mas Paulo pregava a vida eterna. A despedida confiante em paz, a última exortação em amor e bênção apostólica. O tempo da partida já se aproxima e a esperança de receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia. Assim, Paulo deixou aos irmãos a expectativa de receber a coroa, mas também a responsabilidade de fazer a obra do Senhor sem negligência. Oh, glória! Dizer o que desse texto? Glória gloriosa. Conclusão, irmãos, diz assim, ó. A firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram relevantes para que então novas igrejas não se tornassem um movimento predominante judaico, mas uma profissão de fé cristocêntrica universal. Ele estabeleceu igrejas, discipulou líderes e escreveu cartas que continuam a guiar a igreja, sendo seu entendimento principalmente recebendo do Senhor acerca da graça, da cruz e da reconciliação central, isso mesmo, central para a fé cristã. Então, todo cristão precisa aprender sobre graça, cruz, redenção. Se você pregar a cruz, você pregar a redenção, e você vai estar pregando a essência do Evangelho. O que dizer? Glória gloriosa por mais um trimestre. Que Deus abençoe vocês. Cadê? E eu espero você o ano que vem para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eis aí para você que será colocada. Não sei se nossa igreja vai ter Escola Dominical no primeiro domingo de janeiro.
que será dia 4 de janeiro. Eu completando dia 2, viu? Se quiser presente, manda que eu quero. E não esqueça que dia 1º de janeiro você vai ter o devocional Café com o Filho. É desse jeito. Tchau, gente. Que Deus abençoe vocês. É um prazer, né? É um prazer estar sempre com vocês para poder falar do amor e da graça de Jesus. Eu sou grato, hoje e sempre. Deus abençoe. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Tchau, povo. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muita proteção de Deus indo, voltando e permanecendo onde você estiver. Que Deus te proteja e te guie em nome de Jesus. Tchau, povo.